Olá, hoje vamos falar sobre educação no Brasil e, em particular, o ensino fundamental, uma grande preocupação que existe com o ensino fundamental do Brasil, que é classificado entre o terceiro maior país de evasão escolar no mundo. Quer dizer, uma classificação foi feita pelas Nações Unidas em 2013, num relatório que foi apresentado sobre os países que possuem maior índice de evasão escolar. Para falar sobre educação, ensino fundamental, nós temos aqui a presença da doutora em educação, Maria Renata Prado, que é psicóloga e fez o seu mestrado e doutorado na Universidade de Paris. Renata, prazer você estar aqui conosco. Eu sei que você também é a coordenadora da Docto, né? Uhum. E aqui no Espírito Santo. Renata, como você vê a educação no Brasil e comparativamente com a França? Você ficou um período longo lá, quase que 10 anos, e conheceu bastante o sistema de ensino francês. Uhum. Algumas coisas que eu posso dizer realmente nessa minha vinda para o Brasil, né? Desde que eu saí aqui, eu saí muito cedo, eu saí com 21 anos e eu estudei esse período todo lá, estudei 8, 9 anos, estudando sempre a questão da educação, principalmente a questão da educação infantil. Quando eu chego no Brasil, algumas questões brasileiras me vêm à cabeça nessa questão mais de comparação mesmo, né, do que eu vivi lá e do que eu vejo aqui. Nessa questão da evasão escolar, uma das questões até que vem também de um conceito de Antônio Nova, que a gente estuda bastante lá na França também, né, um autor português, acho que no Brasil também se estuda bastante, a primeira questão que eu vejo é a questão do transbordamento, ele chama, né, um conceito que vem de Nova, o transbordamento das funções da escola. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a escola está se acumulando funções que não são dela, seriam de outras instituições. Por exemplo? Por exemplo, a questão familiar, a questão da disciplina, por exemplo. Eu ouço muitos professores aqui falarem que 90% do tempo na escola eles estão disciplinando os alunos. E aí não resta muito tempo para a questão da aprendizagem. Função da família, né? Função da que família, delega, da educação, acaba delegando. Não tem tempo, trabalha muito pelas questões sociais. Não quer, a gente vê uma questão muito difícil hoje dessa relação da família dos pais com as crianças. Então tem um afastamento muito grande deles. Então está se delegando à escola muitas dessas funções que não são da escola, né? A gente vê também questão de comportamental, a gente também vê a questão da alimentação, né? Algumas escolas, eu ouço falar aqui no Brasil, eu ouvi muito falar também que alguns alunos vão para a escola só para se alimentar, porque tem merenda, quer dizer, e aí onde fica a aprendizagem, né? Assim, onde fica a aprendizagem também quando o aluno chega na escola com fome. Sim. A gente não consegue aprender com fome. Eu, por exemplo, não consigo, quando eu estou com fome, eu não consigo aprender, eu não consigo me concentrar no que eu estou ouvindo, no que eu estou aprendendo. Uma das questões, a questão do transbordamento, né, da escola. Sim, até eu acho que bate também com o conceito atual de uma faixa de pais, né, mais recente, que parece recusar de impor limites aos seus filhos, né? Isso, exatamente. É uma questão muito grave que hoje, a geração de hoje é um dos problemas, aliás, na minha clínica, né, eu clinico em psicologia, eu acho que 90% eu posso falar das crianças que eu estou recebendo lá é por causa dessa questão do limite. Quer dizer, eles não têm a segurança que o limite dá. Confundem liberdade, a educação democrática com... E confundem muito amor, né? Como se eu chego em casa, eu não tive tempo com meu filho, dar limite, falar não, ele não vai gostar de mim, então eu dou um presente, né? Mesmo que ele não tenha ido muito bem na escola, mesmo que ele não tenha feito as coisas direitinho, eu não dou um castigo, eu dou um presente para ele, porque eu tô me redimindo, né, da minha culpa, da minha ausência. Então é uma das questões, parece que é uma questão longe da escola, mas hoje é totalmente pertinente à questão escolar, porque os professores
estão transbordados, né? Assim, a questão do transbordamento, transbordado de funções que não são da escola. E a questão principal da escola, que é a aprendizagem, fica por último. E além disso, ainda na escola, no ensino médio, na escola pública brasileira, quer dizer, você é coordenadora de uma universidade, né, de uma ensino superior, mas talvez não tenha tido todo o envolvimento da escola do ensino fundamental hoje no Brasil, que tem problemas de segurança, inclusive, né, na sala de aula. Isso. Outra questão é essa questão das condições de atuação desses professores. A gente viu, acho que a semana passada a gente viu uma reportagem sobre isso, né? E a gente vê o tempo todo os professores sendo atacados ou pelos alunos ou por ladrões que roubam a comida da escola, ou, né, falta de segurança, falta de material didático às vezes, falta de infraestrutura. A gente vê escolas que estão, né, em condições menos que mínimas, né, assim, de atuação, não tem lousa, não tem lixo, não tem giz, não tem quadro, não tem... Então, é uma questão também que faz com que o aluno não se sinta confortável naquele lugar, e a gente sabe que a questão da educação é uma questão também afetiva, né? Se eu gosto do lugar onde eu estou, se eu gosto do professor, se o professor está ali com empenho, porque ele acredita na atuação dele na sala de aula, eu também passo a acreditar, né? Essa é uma questão importante também, que eu acredito que também faz parte de uma das causas dessa questão da evasão escolar. O professor Haroldo esteve aqui, que foi o secretário de Educação, e ele colocou uma frase que eu achei muito interessante. A qualidade do ensino não é nunca maior do que a qualidade dos professores, né? E essa questão da formação de professores. Isso também. Você vê isso também? É uma questão. O Brasil não tem muita tradição, pelo que eu vejo, na questão da formação continuada, que é o que a gente chama lá na França, né? Formação continue, que seria todo ano na França a gente tem um sistema de 12, 15, 20 horas, dependendo da atuação do professor, de formação obrigatória, o que traz também muita qualidade em sala de aula, porque nessas formações você vai seguindo o que está acontecendo hoje no mundo e torna essa aprendizagem para o aluno atual, que está ali mais significativa, né? O que a gente chama em psicologia, em pedagogia, a diferença entre a aprendizagem mecânica, que é aquela aprendizagem eu decoro, e depois eu jogo na prova e depois eu esqueço, para a aprendizagem significativa, que é aquela que eu vou usar realmente na minha prática, que faz sentido para mim, né? Se um menino não sabe o que é, nunca viu uma jabuticaba, para que eu vou usar a jabuticaba na minha sala de aula? Sim. Então, é uma questão importante, e a formação dos professores é uma questão muito importante. Essa formação proporciona esse tipo de aula mais atual, a motivação maior dos professores, né, uma informação maior dos professores. Além disso, essa coisa da aprendizagem significativa, a gente também enfatiza bastante essa coisa do que Bourdieu falava, né, eu pego os autores franceses, falava muito da questão da cultura, do capital cultural do aluno. Né? Se eu o background dele é que ele vem da família, né? Exatamente. Então, se eu dispenso uma educação que não faz sentido para outra pessoa, como é que ela vai se colocar ali enquanto aprendente? Né? Como é que vai fazer sentido aquilo para a vida dela? É muito mais difícil. Então, a gente vê uma cultura escolar mais focada em uma cultura de classe mais alta, né, que tem uma tradição escolar na família. Essa coisa da família também é importante, né? Se meu pai e minha mãe tiveram uma escolarização, um ensino superior, uma formação escolar, que a gente chama, naturalmente ou consequentemente, não em todos os casos, não quero generalizar, mas é mais fácil o aluno, a criança, ter também essa cultura. Então, essa questão da cultura é importante. Se eu não tenho em casa essa cultura, é um pouco mais difícil. E a escola, se ela não colabora também, tornando essa aprendizagem significativa para mim, o que eu faço ali, né? É verdade. Nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos já com esse debate.